Vamos fechar os nossos olhos para orar antes de começarmos. Amém. Senhor, nós entregamos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, pela forma como te moveste no nosso meio, no tempo de adoração, Senhor. Senhor Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais, prepara o nosso coração, tira toda a preocupação da nossa mente, todo o cansaço, tudo aquilo que nos possa fazer desviar a nossa atenção, Senhor Espírito Santo. Nós entregamos nas Tuas mãos, toda a preocupação nós entregamos, porque hoje declaramos que não temos medo, confiamos naquele que vence as batalhas por nós. Então, use este tempo para falar connosco, Deus. Traz-nos uma palavra que seja desafiadora para nós, Deus, mas ao mesmo tempo que nos mostre o caminho que é maravilhoso quando nós vivemos contigo e conseguimos alcançar muito mais do que aquilo que nós podíamos pensar, imaginar ou pedir. Abençoa a vida de cada um de nós, Senhor, te peço, no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Na quinta-feira da semana passada, começou e terminou esta sexta-feira, hoje é dia quê? Hoje é dia 17. Terminou sexta-feira, dia 15, a festa das luzes, ou a festa da dedicação, a festa do Hanukkah, que é uma festa que se celebra em Jerusalém e não só. E não é uma festa bíblica, não é daquelas festas ordenadas pelo Senhor para se cumprirem perpetuamente, mas é uma festa judaica. Mas mesmo não sendo uma festa bíblica, é uma festa que honra ao Senhor e que exalta o seu nome. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa festa. E vocês podem perguntar, então, mas não faria sentido falar a semana passada? Fazia todo sentido e eu tinha tudo preparado para falar a semana passada. Deus mandou falar outra coisa na sequência do Emuná, e a gente obedece, a gente faz aquilo que Deus manda, mesmo que para nós possa não fazer sentido, queremos que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É como a oração. Queremos que Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, sabe muito melhor do que qualquer um de nós o que é para ministrar ou o que é que não é para ministrar. Então, voltando aqui a esta festa, ao Hanukkah, é uma festa que fala de milagres. É uma festa que fala de fé. Tudo aquilo, deixa-me dizer-vos uma coisa, o Hanukkah não vem descrito na Bíblia como uma festa bíblica. O nosso aniversário vem descrito na Bíblia como uma festa bíblica. A gente comemora. Não é? Há alguma coisa de errado em comemorar um aniversário? Nada. É maravilhoso comemorarmos aquilo que Deus nos está a dar, a vida que Deus nos dá. Então a gente às vezes tem que tirar, perdoem-me a expressão, as palas da religiosidade. Que a gente às vezes, não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, mas exalta o nome do Senhor, como a minha vida e a tua exaltam o nome do Senhor, a gente tem que comemorar essas coisas. Amém? Não há problema nenhum nisso. Então, esta festa fala de milagres, mas fala também de fé. E hoje o Senhor vai nos falar de fé. Quem gosta de milagres? Todos nós gostamos de milagres. Então, nós estamos no lugar certo, porque o Deus de milagres está presente neste lugar. O Deus que nos diz para não temermos as batalhas está presente neste lugar. E esta festa do Hanukkah existe por causa dos milagres de Deus. Se não tivesse havido um milagre naquela altura, muito provavelmente, eu atrevo-me a dizer, que o povo judeu, e não só, não celebrariam esta festa. E esta festa existe porque o povo teve fé para esperar pela ação de Deus. Nós, às vezes, não temos fé para esperar pela ação de Deus. Nós, às vezes, queremos atropelar as coisas porque vemos lá o objetivo ao longe e queremos correr mais do que aquilo que deveríamos correr. E acontece o quê? Quando a gente, às vezes, corre sem condições, a gente tropeça. O Estevão tem 2 meses, está quase a fazer 3. Daqui a uns 6 meses, ou 7, ou 8, a gente hoje em dia não pode dizer isto porque a comida acelera o desenvolvimento das crianças de uma forma espantosa e antigamente a gente fazia coisas com determinada idade e hoje começa muito mais cedo. Mas, teoricamente, daqui a meia dúzia de meses, o Estevão vai começar a andar. Ele não vai correr. Ele vai gatinhar. Vai haver uns dias que ele se vai levantar. Vai haver muitos dias que ele vai cair. Até que vai andando e depois anda de lado. Porquê? Porque está numa fase em que ele já tem vontade de começar a andar, mas vai cair porque sabe que não tem condições. E nós, às vezes, não temos condições para fazer tudo, mas vemos o objetivo lá ao fundo, vemos o brinquedo que queremos pegar, corremos, e como não estamos preparados para correr, a gente cai. A tendência é quando a gente cai, a gente magoa-se, a gente fica ferido, a gente desiste de correr e começamos a gatinhar. Isto vai acontecer ao Estevão. Ele vai ter medo e vai começar a gatinhar. Qual é o papel dos pais? Mostrarem-lhe que não há medo, mostrarem que eles estão com ele, mostrarem que mesmo que ele caia, ele vai se levantar e vai chegar ao dia em que vai conseguir correr. Esse é o papel da igreja também. Mostrar que mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente se magoa, mesmo quando a gente fica ferido, vai chegar o dia em que nós vamos conseguir correr novamente. Amém. No nosso tempo, Deus vai mudando, Deus vai processando
o que precisa processar é nós. E nós vamos conseguir fazer as coisas no tempo de Deus. Sabes qual é o maior impedimento para que os milagres de Deus aconteçam? Não é o diabo, somos nós. O diabo não tem literalmente poder nenhum para impedir um milagre de Deus. Nenhum. O que Jesus nos ensina na sua palavra é que havia lugares onde não fazia milagres porque não havia fé. Porquê é que Jesus estava pouco na Nazaré e ia para outros lugares? Porque na zona da Nazaré olhavam para ele ainda como o filho de José e de Maria, o filho do carpinteiro, e não olhavam para ele como o mestre. Não tinham fé. O diabo quis impedir que Daniel, quando estava preso, recebesse uma mensagem de Deus importantíssima para a vida dele. Vejam bem, um homem de 70 e tal anos, já mais para lá do que para cá, o medo que o diabo tinha dele, sabia quê? Que ele ouvia a voz de Deus, que ele tinha sonhos de Deus, que ele falava aquilo que Deus mandava dizer. Então ele tentou impedir que ele recebesse uma mensagem de Deus. E lutou, um anjo lutou com ele 21 dias. Quem ganhou? O anjo. E o anjo trouxe a palavra de Deus e trouxe a liberdade para Daniel. Então, o diabo não pode fazer nada contra um milagre que Deus quer fazer. O diabo pode assustar-nos. E ao assustar-nos, nós atrapalhamos e atrasamos aquilo que Deus às vezes tem para nós. Porque ficamos a gatinhar, porque já uma vez caímos e correu mal. Então nós temos que perceber que não podemos ser nós esse impedimento para Deus. Quando nós temos falta de fé, quando nós não temos paciência para esperar, muitas vezes o que acontece é que estamos a impedir o milagre de chegar. E o Senhor quer que a gente seja como este povo que celebrou e que teve neste acontecimento da festa do Hanukkah. O Senhor quer que a gente seja como este povo que soube esperar sem murmurar. Porque nós, às vezes, quando começamos a esperar muito, temos tendência a começar a fazer leituras humanas e não leituras de espírito, leituras com base na palavra, e isso às vezes chama-se murmuração e nós deitamos tudo a perder. E este povo de quem nós vamos falar hoje, mesmo quando tudo naturalmente dizia que não ia correr bem, o povo teve fé para crer que o Jeová Jiré, o Deus Todo-Poderoso, era capaz de resolver um problema. Ou seja, aquilo que poderia não ter um final feliz. Eles sabiam, confiando no Senhor, poderiam ter, deveriam ter, iriam ter um final feliz. Porque quando deixamos Deus atuar, o melhor final é aquele que vai acontecer. E nesta festa que hoje o povo celebra também para se lembrar que o Deus que faz o impossível tornar possível é real e existe ainda hoje. Não era só o Deus daquela altura, não era só o Deus de há 2000 anos atrás, não era só o Deus de há 3000, 4000, não. Esse Deus está vivo e hoje, quando o fim parece estar a chegar, Deus vem e muda a história de um povo, de uma nação, de uma casa, de um casamento, de uma família, como mudou naquela altura daquele povo. Deus pode mudar a tua história e a minha história. É só eu deixar Deus fazer isso. Porque Deus deseja... O Senhor nos diz na sua palavra que Deus não quer que nenhuma alma se perca. Mas não se esgota aí aquilo que Deus tem para nós. Deus quer que a gente possa viver uma vida plena com Ele, uma vida de abundância, uma vida onde outros possam perceber que nós estamos diferentes porque Deus faz alguma coisa diferente em nós. Isso acontece quando nós deixamos que Deus mude a nossa história. Isso acontece quando nós temos fé e confiança no Senhor. Porque às vezes nós temos medo e não saímos da nossa zona de conforto com medo do que é que me pode acontecer ali. Mas quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Deus nunca faz nada que seja mau para nós. Semana passada, o Estevão foi tomar vacinas. Todos nós já levamos os nossos filhos às vacinas. É mau. Eles choram. A gente sabe que dói. Aquilo dói, para espetar uma coisa dói. O nosso corpo não foi feito para espetar nada. Aquilo dói. Dói a espetar, dói os dias seguintes, dá febre, dá um alto, dá um sei lá o quê. Mas a gente leva. Porquê? Porque é importante para o crescimento deles. Então, por vezes, aquilo que a gente pode achar que é um problema é uma dor de crescimento que Deus está a fazer. Deus está-nos a preparar para algo que vem a seguir, que é mais importante. E se eu não passar por esta dor de crescimento, eu não vou estar preparado para aquilo, não vou estar imune, como as vacinas, para que possa acontecer, para estar perto de algo que é mau e eu ser a cura que Jesus usa para que isso possa acontecer na vida das pessoas. Então, nós sabemos que às vezes há coisas que nós não entendemos. Temos é que confiar em Deus. Esta festa do Hanukkah, se vocês forem procurar, não está descrita na Bíblia. Amém? Esta festa não está descrita, embora tenha sido no Antigo Testamento. Porquê? Porque ela aconteceu 162 ou 165, mais ou menos, anos antes de Cristo. E lembram-se, quem é mais antigo não é mais velho. Quem é mais antigo e tem aquelas Bíblias mais antigas, a gente lembra-se que as Bíblias novas não têm isso. E as Bíblias eletrónicas também não têm. Quando nós chegamos aqui ao último livro da Bíblia,
Por acaso não sei se esta tem. Sou sincero. Deixa-me chegar aqui. Não, por acaso não tem. Passa logo de Malaquias para Mateus. Mas as Bíblias mais antigas, quando chegavam ao último livro da Bíblia, de Malaquias, tinham 4 folhas em branco. Não sei se alguns de vocês já uma vez repararam nisso. Não é um erro da gráfica. Essas 4 folhas em branco simbolizam os 400 anos que Deus deixou de falar com o povo. Deus manteve-se em silêncio durante 400 anos, até que começou a preparar a vinda de Jesus e começa o Novo Testamento. E por isso não está descrito, porque esta festa aconteceu nessa altura em que não se registava nada. Deus não falava com o povo, mas Deus movia-se no meio do povo. Deus não falava com o povo porque o povo precisava de perceber que estava a pisar na bola, mas Deus cuidava do povo, daqueles que tinham um coração no Senhor. Deus cuida de nós mesmo quando a gente não está a fazer tudo certo. Amém? É importante a gente reter isso. No entanto, nós temos uma pequena referência desta festa no Novo Testamento. Porque Jesus nos mostra que tudo o que acontece no Antigo tem importância para o Novo. Mesmo aquilo que não está descrito, mas que tem a ver com Deus. Abre a tua Bíblia comigo, para a gente ver essa pequena descrição. Está lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 22 e 23. Porque o Senhor Jesus nos disse que Ele não veio para cortar a lei, não veio para quebrar a lei. Jesus veio para cumprir a lei, mas mostrar que Ele é a graça que está acima da lei. Amém? Então, João 10, diz lá assim no capítulo 22, João capítulo 10, diz lá no versículo 22 e 23, diz assim: E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, ok? Porque é dezembro, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Amém? Então isto mostra-nos que Jesus celebrou a festa do Hanukkah. Porquê é que é importante nós percebermos que Jesus celebrou esta festa do Hanukkah? Porque há quem pense hoje em dia, com o comércio todo que anda aí nesta altura do ano, né? Há quem pense que o Hanukkah é a réplica judaica para o Natal. Nada disso. Ainda não havia Igreja Católica, ainda não havia Natal, e o povo foi 162 anos antes de Cristo. Houve o acontecimento da origem à festa do Hanukkah. Portanto, não tem nada uma coisa a ver com outra. E Jesus, como sabia que no século XXI alguém iria falar estas coisas, obviamente cumpriu, foi celebrar esta festa e estava lá no templo nesta altura. Okay? Portanto, nem sequer é na mesma altura, é no mesmo mês, mas é sempre no início do mês de dezembro, não tem nada a ver com o Natal. E muito antes do mundo ocidental pensar em Natal e em Coca-Cola, já o povo judeu celebrava o Hanukkah. Porque hoje em dia, o verdadeiro motivo do Natal, e a gente está de falar isso provavelmente para a semana, o verdadeiro motivo do Natal passou a ser o comércio, passou a ser o homem barrigudo vestido de vermelho e de barba branca, e passou a ser a empresa que ganha milhões e milhões e milhões e milhões com aquela bebida fresca e saborosa que faz mal, mas que sabe bem. E a verdade é que o Natal também não é isso. Mas, então, pergunta: eu posso celebrar o Hanukkah? Eu posso celebrar esta festa? Claro que sim, como eu disse há pouquinho. Mesmo não sendo uma festa bíblica, não tem nada de errado nós celebrarmos. Porque é uma festa que não é religiosa, é uma festa que exalta o nome de Deus. Eu devo celebrar esta festa do Hanukkah para não celebrar o Natal? Não tem nada uma coisa a ver com outra. Eu não celebro o meu aniversário para não comer no dia seguinte. Posso é comer muito e não ter vontade. Não tem nada uma coisa a ver com outra. São coisas distintas. O Hanukkah é uma festa que exalta o nome de Deus e eu posso celebrar. A questão é, porquê que eu quero celebrar essa festa? Porquê é que eu, que não sou judeu, embora seja enxertado na videira que é Jesus, amém? E com muita honra, é um privilégio. A questão é, porquê é que eu quero celebrar? Porque para o povo judeu a celebração tem claramente a ver com o lembrar aquilo que Deus fez e exaltar o nome do Senhor e glorificá-lo. A questão é, se para quem não é judeu a gente só quer celebrar porque é uma moda ou para ser diferente, aí já está errado. Okay? Agora, eu devo celebrar todos os dias a vida que Deus me dá. A Bíblia não diz isso, mas eu devo celebrar todos os dias a vida que Deus me dá. Eu devo celebrar todos os dias o marido, a esposa, os filhos. Eu devo celebrar todos os dias, devo ser grato todos os dias. Então, nada de errado em eu celebrar esta festa. A questão é, se eu estou a celebrar para exaltar o nome do Senhor, fantástico e maravilhoso. Se eu estou a celebrar porque quero fazer uma guerra com alguém ou porque quero criar alguma confusão, aí o meu coração já está completamente subvertido
e nós estamos completamente errados. Amém? Mas deixa-me dar-te um contexto histórico para perceberes esta festa e para perceber o que é que aconteceu. Tudo começou quando um dia um oficial sírio, deixa-me lembrar que Israel estava mais uma vez debaixo da ocupação de estrangeiros, não é? Porque o povo judeu, a nação de Israel, andava direitinha durante algum tempo, depois fazia o que não devia e lá vinha alguém de fora e lá vinha alguém ocupá-los, lá vinha alguém impor-lhes coisas. Para quê? Para eles perceberem que tinham que se render a Deus. Enquanto não se rendessem a Deus, eles não iam conseguir ter a vida que Deus tinha para eles. Então, nessa altura, um oficial sírio, quem estava lá a mandar era o exército grego ou sírio, era ali uma mistura da Síria e da Grécia, mandou um sacerdote do templo, que o povo continuava a fazer as suas coisas, mas mandou sacrificar um porco no altar. Vejam bem a falta de respeito. Primeiro, porque o Senhor diz na sua palavra quais são os animais que se sacrificam no altar. Segundo, porque para o povo judeu o porco é um animal imundo, tal como está escrito na Bíblia. Eu não sei, aqueles que já foram a Israel, se um dia quem nunca foi a Israel for a Israel, vai perceber, por exemplo, o cuidado que eles têm com estas questões da palavra. Israel cria porcos para venda, como cria galinhas, como cria tudo mais, mas se vocês forem ver, eu não sei como é que se chama, as galinhas é o aviário, os porcos, não sei se é o porcário, duvido muito. O que quer que seja, se vocês forem lá ver, eles têm um estrado de madeira, os animais andam num estrado de madeira. Para quê? Para não tocarem com as patas imundas o chão de Israel. Vejam o cuidado que o povo tem com aquilo que não é correto. Portanto, quando um oficial sírio manda um sacerdote colocar um porco para fazer um sacrifício, além de ser uma falta de respeito imensa para com o povo, é acima de tudo uma falta de respeito com Deus. É estar a zombar de Deus claramente. Hoje em dia isto não é muito diferente, não é? Porque aí no Carnaval e nessas paradas que se fazem, as pessoas tentam zombar o nome de Deus, tentam... E infelizmente ninguém lhes diz nada e deixam tudo acontecer. E nós, como igreja, temos que realmente, em oração, não orar antes dessas coisas, desses momentos, dessas festas, para que isso não aconteça, porque na realidade está-se a declarar coisas erradas, está-se a desonrar o nome de Deus e nós, como igreja, não podemos fazer isso. A diferença é que hoje nós não nos revoltamos. Até porque se a gente se revoltar, vão dizer logo que não estamos a respeitar uma minoria qualquer que pode fazer tudo e nós não temos quase direito a expressar a nossa opinião. Mas naquela altura o povo revoltou-se e durante 8 anos, não foram 8 horas, a revolta durou 8 anos e eles libertaram Israel dessa ocupação estrangeira. O que começou, vejam bem, o que começou com uma zombaria de Deus, uma falta de respeito, fez com que um povo, uma nação, se revoltasse, se levantasse e levou a que se liberta. Isto é um exemplo fantástico para nós percebermos que quando zombam de nós, a gente deve revoltar. Hoje em dia não é lutando com a carne nem com o sangue, que o Senhor Jesus nos diz, mas lutar como? Em oração, lutar em jejum, lutar sendo cada vez mais próximo de Deus. Já que estou a falar de jejum, deixa-me lembrar, estamos a 2 semanas de terminar o nosso propósito de jejum e de oração, dos 70 dias de consagração. Se por algum motivo não tens conseguido fazer, se por algum motivo tens falhado, foca-te agora nestas 2 semanas. O Senhor nos diz na sua palavra que os trabalhadores da última hora recebem o mesmo que os que começaram mais cedo. E não há razão para nenhum de nós que começou no dia 23 de outubro possa ficar triste nem magoado. Nós temos já recebido a nossa porção. Eu me alegro com aqueles que não fizeram e que vão começar a fazer agora. Amém? Então, se por algum motivo não entraste porque achaste que, o que quer que seja, és tu e Deus, mas entra agora, faltam 2 semanas, faltam 14 dias para isso, não percas essa oportunidade de fazer aquilo que o Senhor mandou fazer. Mas então, voltando aqui à festa, o povo revoltou-se, mandou fora os opressores, os invasores, e então o povo deu início a um processo de purificação do templo. Porque o templo tinha regras. Nós vimos aqui quando foi tabernáculos, não é? Percebemos tudo o que havia em tabernáculos, no átrio, no lugar santo, no santo dos santos. Os utensílios que se usavam, nós não entramos em grande detalhe, mas cada utensílio tinha uma função, era feito um determinado material. E naquela altura, o templo estava completamente conspurcado, se me permitem a expressão. Era o que eles quisessem, tinham lá ídolos, tinham tudo. Então o povo começou a fazer aquilo que nós fazemos hoje, quando vamos para um lugar. Nós limpamos e ungimos. Amém?
Nós oramos quando vamos para um espaço, quando vamos para uma casa nova. Nós fazemos isso. E o povo começou a fazer o mesmo. Começou a limpar e começou a purificar o templo. Para quê? Para que a presença de Deus pudesse ser honrada. Para que Deus tivesse prazer em estar naquele lugar. Para que Deus voltasse a ser adorado da forma correta. Então, esta festa do Hanukkah, na realidade, não celebra um milagre de Deus. Esta festa, na realidade, não celebra 2 milagres. Eu sei que parece que eles estão a vender na feira. Nem 1, nem 2, não. Mas esta festa celebra 3 milagres que Deus fez. E nós vamos ver cada um destes milagres. O primeiro milagre foi esta vitória de um pequeno grupo de homens sobre um exército estrangeiro. Durou 8 anos, sim. Mas é um milagre porquê? A maioria destes homens eram sacerdotes. Eram homens que não tinham experiência militar, não sabiam como combater, não tinham as melhores armas, mas tinham o melhor general, que é o Deus Todo-Poderoso. E quando nós combatemos o bom combate, como o apóstolo Paulo nos diz, debaixo da direção do grande general, que é Jesus, não tem como o resultado não ser positivo. Só que nós percebemos que é um milagre de Deus. E a consequência desse milagre foi que o povo ficou livre, os invasores foram postos fora da nação e o povo pôde voltar ao templo e começar a preparar aquilo tudo. Então, a seguir, nesse processo de purificação, de organização do templo, como a gente queira dizer, eles tentaram acender a menorá. Foram acendê-la, foram prepará-la para acender e eles perceberam, hoje a gente pode acender isto com velas, eles acendiam com azeite. Azeite puro, um azeite purificado, um azeite especial. E eles foram tentar acender e quando foram tentar acender, perceberam que só tinham uma vasilha que tinha sobrado. Ou seja, de todo o material, de todo o equipamento que estava guardado no templo, só havia uma vasilha de azeite puro. E eles perceberam que aquela vasilha só durava para um dia. E eles sabem que o Senhor nos diz em Levítico, o fogo não se apagará no altar. O Senhor diz para que o altar não se apague, para que a sua presença não acabe. Então, eles perceberam que esta vasilha de azeite só dava para um dia e eles foram procurar azeitonas. Foram procurar oliveiras para encontrar azeitonas, para fazer azeite. Só que era inverno, foi nesta altura do ano. E aqui em Portugal é no inverno que a gente apanha a azeitona. Mas em Israel não é no inverno que se apanha a azeitona. Já tinha vindo aquele frio intenso que acontece em Israel e já não havia azeitonas. Então, Deus opera o segundo milagre. Deus faz com que eles encontrem, de uma forma completamente sobrenatural, uma oliveira que tinha as azeitonas necessárias para eles fazerem o azeite. E aqui nós vemos já um ponto que aponta para Jesus. Porque Jesus é a oliveira verdadeira. E eles não encontraram 10 oliveiras, eles encontraram uma oliveira. Eles não sabem, nós sabemos que é Deus a dizer, é Jesus. Quando vocês procuram algo que não há, tem Jesus. E eles encontraram nessa oliveira as azeitonas necessárias. Só que ainda havia um outro detalhe para que o azeite pudesse ser purificado, porque o azeite que queimava no templo não fazia fumo e não deitava cheiro, por incrível que pareça. Porquê? Porque ele era tão refinado, tão purificado, era um ritual de produção tão intenso, tão demorado, que demorava mais tempo do que o tempo que eles tinham, porque aquele azeite estava-se a acabar. Aquele azeite que eles tinham dava para um dia, e o tempo que eles precisavam era de 8 dias. Eles precisavam de uma semana e mais um dia para produzir o azeite. Então Deus opera o terceiro milagre, que foi não deixar o azeite acabar. O azeite, lembram-se da história da viúva que nós falámos no outro dia? A viúva era diferente. A viúva pediu vasilhas e ia enchendo, e o azeite não faltava. Aqui é diferente, já não havia vasilhas com azeite, só que o azeite que estava a queimar não se queimava. Era como a sarça ardente. Queimava e não ardia, mas não queimava, ou queimava e não ardia, como se queira. Ou seja, não desaparecia, não se esgotava. E este é o terceiro milagre que Deus fez. Deus faz o primeiro milagre, que é um conjunto de pessoas que são incapazes, consegue expulsar os invasores, e Deus está a falar connosco quando diz isso, porque nenhum de nós é capaz. E o Senhor nos chama para fazermos aquilo que os incapazes diziam que a gente não éramos capazes de fazer. E o Senhor nos transforma de pessoas incapazes sequer de entender uma palavra, de entender quem é Jesus. E o Senhor nos transforma em homens e mulheres, através do seu Espírito Santo, nos tornamos capacitados para fazer a sua obra. Amém? Portanto, o Senhor faz esse primeiro milagre. Depois faz o segundo milagre de fazer aparecer essa oliveira, que é Jesus, ali de uma forma sobrenatural. E faz o milagre de fazer com que o azeite dure o tempo necessário. Talvez isto hoje para nós pareça
pouco importante esta sequência de milagres. Mas para quem... Porque lá está, a gente sabe o fim da história. A gente já sabe como tudo aconteceu. Mas para quem está a viver, esta sequência de milagres foi super importante. Porquê? Porque mostrou que se eles dependessem de Deus, Deus cuidava. Pensa bem assim. Põe-te no lugar deles. Não sabes o fim da história. Conseguiste mandar os invasores embora, aqueles que faziam as coisas erradas na tua terra, aqueles que te oprimiam, aqueles que desonravam Deus. E quando estás a celebrar isso, começas a preparar o templo. Novo baque, nova desilusão. Oh não, não tenho azeite para o templo. E quando eu percebo que não tenho azeite para o templo, Deus faz o quê? Faz o outro milagre. Ou seja, Deus nos vai mostrando a nós hoje, a Igreja do século XXI, que mesmo que nós podemos ir tropeçando de obstáculo em obstáculo, Jesus é connosco. Não interessa se eu hoje tropecei e quando eu estou a celebrar aparece outra coisa. É mesmo assim. Porque o que o inimigo das nossas almas quer é que nós, quando estamos animados e a celebrar, apareça alguma coisa para nos dizer não valeu a pena o esforço. E o que Deus está a dizer através desta festa é que vale a pena o teu esforço e o meu esforço. Não interessa se estás mais triste, mais animado, se correu pior ontem, se correu melhor ontem. O que Deus te diz é que o dia da amanhã vai ser melhor. Porque se estivermos na dependência de Deus, o Senhor cuida de nós. E o Senhor mostrou a este povo que até a natureza é controlada por Ele. Deus controla não só aquilo que nós achamos que é normal, mas até a natureza, uma coisa que era impossível de acontecer, Deus fez acontecer. E o que Deus nos está a dizer hoje é que se tu precisas de um milagre, que não sabes como é que isso pode acontecer, só tens de estar como este povo, na dependência de Deus. Só tens que ter esta fé. E aí chego aqui à pergunta fundamental de hoje, que é: como é que está a tua fé? Tudo isto foi para introduzir a questão da fé. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração no Senhor? Como é que está o teu coração perante os invasores da tua vida? Como é que está este coração perante o teu coração perante as coisas que sabes que poderiam ser feitas e que não estão a ser feitas? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua confiança no Senhor? Como é que tu estás com Deus? Seja um milagre físico ou espiritual que tu esperas, tu podes confiar nele. Não podes confiar em ti. Pensa assim comigo. Vamos ser lógicos. Eu sempre gostei de lógica na escola da matemática. Sei que há aqui quem não gosta de matemática, que é aquela disciplina que toda a gente tem horror. A culpa, com toda a certeza, não é da disciplina. Porque se há quem goste, há uma coisa que se chama lógica na matemática. E as coisas de Deus também têm lógica. A gente é que às vezes não entende. Pensa assim. Se eu preciso de um milagre, seja ele qual for, é porque eu não sou capaz de fazer sozinho. Senão eu não estava à espera que alguém fizesse. Se eu sou capaz de arranjar uma coisa que se estraga, se eu... Dá aqui um exemplo. A semana passada eu não conseguia tirar uma pilha ali do microfone. Devo ter posto aquilo com muita veemência e aquilo ficou mais preto. E como estava com as mãos bem fresquinhas, porque aqui também estava fresquinha em cima, não tinha sensibilidade nos dedos. Então pedi ajuda ao Alcides para tirar. Porquê que eu lhe pedi ajuda? Porque eu não quis tirar. Não, porque eu não consegui fazer. Eu só preciso do milagre porque eu não consigo fazer. Tudo o resto a gente faz. Tudo o resto a gente cuida. Mas há áreas da nossa vida, há coisas que são tão difíceis, tão impossíveis, não vale a pena a gente ficar a bater ali. O melhor é sermos inteligentes e dizer assim: Deus, eu não consigo. Não está ao meu alcance. Fiz o que eu tinha que fazer, encerro hoje o meu caso, entrego nas tuas mãos. O que é que eu tenho que fazer, Senhor, para que o milagre aconteça? Esta tem que ser a nossa posição, o nosso posicionamento, e não dizer: oh Deus, mas porquê? A posição não é. Essa é: oh Deus, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu preciso de fazer para aqui? O que é que eu preciso? Porque é que isto está a acontecer? Não é a solução, porque está a acontecer. Senão a gente parece um desenho animado, está a dizer uma coisa quando a resposta é óbvia. Então, o que Deus nos está a dizer hoje é exatamente isso. Tu podes confiar nele. Não interessa a dificuldade. E como nós vemos nesta festa, até a natureza é controlada por Deus. Portanto, e nós nestes últimos anos, aqui na Arca, nestes últimos 2 anos, nestes últimos 3 anos, nestes anos, nós temos visto muitos milagres de Deus. Uns parecem que são pequeninos, mas não aconteciam sem Deus pôr a mão. Outros são realmente super enormes, mas foi o mesmo Deus que teve que intervir, seja para aquele que parece que não tem tanta dificuldade,
como pouco tem grande dificuldade, porque nenhum de nós conseguiu resolver nada. Então o que o Senhor nos está a dizer é que Ele não nos deixa nunca. Ele não nos deixou faltar nada ao nível da nossa proteção, o que quer que seja. Sabes porquê que o Senhor fez multiplicar o azeite durante 8 dias? A gente tem que questionar Deus. A gente não deve questionar Deus a perguntar, mas porquê é que isto me acontece? A gente tem que questionar para perceber a essência das coisas, o que está na origem das coisas. Porquê? Porque quando nós questionamos isso, nos leva para mais próximos de Deus. Quando nós perguntamos, Deus, porquê que o azeite, porquê é que fizeste multiplicar durante 8 dias? Porquê é que Deus não fez durante 3? Deus podia ter feito logo. Porquê é que Deus não fez o quarto milagre, que era o azeite ser purificado em 5 segundos? Pum, pum, pum. Eles tiravam a azeitona, moiam a azeitona e o azeite estava maravilhoso. Porquê é que Deus não fez isso? Primeira resposta. Há coisas que a gente tem que fazer. Há coisas que Deus faz. Se eles nem sequer moessem o azeite, isto era muita mordomia. Há coisas que eles podem fazer e que eles devem fazer. E nessa não têm que estar dependentes de Deus. Nessas têm que fazer o quê? Ser disciplinados, ser assertivos e fazer aquilo da forma que deve ser feita. E havia regras para fazer isso. Deus podia ter demorado 7 dias. Deus podia ter demorado 9 dias. Só que, mais uma vez, esta festa aponta para Jesus. E esta multiplicação do azeite aponta para Jesus também. Porquê? Porque o número 8, quando nós falamos do número 8 na Bíblia, fala-nos de ressurreição ou novo começo. Então, o que Deus estava a dizer ali através do azeite que demorou 8 dias é, amigos, eu faço com que este dure os 8 dias para que vocês tenham um novo recomeço, porque o meu filho vai ser o recomeço para uma humanidade que está perdida. E Deus começa a trazer isso através de uma festa que nós, até hoje, se calhar não entendíamos desta forma tão profética. Mas o número 8 é exatamente isso que quer dizer. O número 8 fala-nos de salvação também. Sabem porquê? Sabem quantas pessoas iam na arca de Noé? Não na nossa, na de Noé. Iam 8 pessoas. E através das 8 pessoas a humanidade foi salva. Senão tinha morrido toda. Portanto, quando o Senhor está a fazer este milagre dos 8 dias, o Senhor nos está a dizer é: vocês não entendem, mas o que eu estou a fazer aqui hoje é para que aqueles meus filhos daqui a uns séculos à frente consigam entender que Jesus foi planeado desde o início para os resgatar, para lhes trazer vida e para lhes trazer o milagre que eles precisam. É só nós termos a fé necessária. Por isso eu volto a perguntar, como é que está a tua fé hoje? Como é que está a tua fé, não só hoje, como é que está a tua fé nesta semana que passou? Como é que está a tua fé neste mês, que às vezes são meses mais difíceis, seja financeiramente, seja porque o mundo começa a falar de coisas que às vezes nos trazem memórias e coisas que possam não estar bem resolvidas no nosso interior e que nos magoam e que nos ferem. Como é que está a tua fé? A tua fé, a minha fé, a nossa fé, não deve estar colocada nesta festa do Hanukká, por muito profética que ela seja. A nossa fé deve estar colocada no Senhor Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar ligada a Ele, porque o Senhor nos diz que, ainda que a nossa fé seja pequena do tamanho de um grão de mostarda, ela é suficiente para fazer um monte mover-se de um lado para o outro. Então, como é que está a nossa fé? Como é que nós estamos com a nossa fé? Agora imagina, se uma fé pequena pode fazer isto, se a tua fé, se for pequenina, Deus se move com ela. Agora, se a tua fé for imensa, se a tua fé for do tamanho de um autocarro da Carris, passa a expressão, se a tua fé for do tamanho de uma casa, se ela for pequenina, um monte se pode mover. E se a tua fé for imensa, o que é que isso pode acontecer? Pode acontecer que tudo aquilo que tu achas que é impossível de acontecer, tu vais ver a acontecer. Tudo aquilo que tu achas que não era possível, nunca sequer alguém, nem em sonhos. Quais são os teus sonhos que tu gostavas de ter realizados e que achas que são impossíveis? Como é que está a tua fé? Eu não estou aqui a dizer nem nada que se pareça. Deus vai realizar os nossos sonhos. Não, só estou a dizer aqueles sonhos que tu sabes que são apenas um sonho. A pergunta é, como é que está a tua fé ligada a esse sonho? Deixa-me dizer-te já uma coisa para não te desanimar, mas para te trazer à realidade. Se o teu sonho não tem nada a ver com o reino de Deus e te vai afastar do reino de Deus, continua a sonhar. Toma umas coisas até para ajudar à noite a dormir melhor e tens melhores sonhos a cores e tudo, porque se o sonho te vai afastar de Deus, Deus não vai realizar esse sonho. Agora, se os sonhos que tu tens te aproximam de Deus e fazem com que o reino de Deus avance, é tudo uma questão de fé. É tudo uma questão de eu crer que Deus pode fazer. Por isso é que é importante eu saber qual é o meu posicionamento, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Eu sei que a gente vai chegar sempre ao mesmo ponto porque tudo depende disso. Tudo depende de Jesus e de como eu me chego a Jesus. Tudo depende da forma
como eu olho para Jesus. Deixa-me dar-te um exemplo de fé. Não, vou dar dois, se calhar. Qual é que achas que seria a fé que Abraão tinha no Senhor? O tamanho da fé de Abraão. Ao ponto de entregar o seu único filho para que o Senhor o sacrificasse. E não era para o Senhor ir cuidar dele. Não é alguém que entrega um filho porque não tem condições de sobrevivência. Não. Ele tinha porque ele era rico e abastado. Não. E teve um milagre que Deus lhe deu e Deus está-lhe a pedir esse milagre. Para quê? Para sacrificar aquele. Ele levava o cutelo, ele já levava a lenha, ele tinha tudo preparadinho. Qual é que achas que era o nível de fé dele? Quando a gente sabe o fim da história é fácil. Mas ele não sabia o fim da história. Ele confiava em Deus, mas não sabia o fim da história. Talvez seja o teu caso, talvez tenhas que sacrificar algo. Talvez a fé que tu tens, o Senhor te está a dizer para tu sacrificares algo. E essa é a dificuldade que tu tens de aumentar a tua fé. Deixa-me dar-te outro exemplo de fé. Qual é que achas que seria o nível da fé? Falámos há pouquinho do Noé a construir uma arca. Não vou discutir se durou 100 anos, 120. Isso não é relevante para o caso. O que é relevante é que ele construiu uma arca. Amém? Uma arca que permitiu que a humanidade pudesse existir, porque senão tinha desaparecido toda. Qual é que achas que era o nível de fé dele? Sabes porque é que Noé construiu a arca? Noé construiu a arca porque Deus foi falar com Noé e disse-lhe assim: olha, a humanidade está a fazer coisas muito erradas e a gente tem que limpar. Isto é a minha versão do século XXI. E a gente tem que limpar. Então, vai vir aí uma chuva imensa, vai alagar tudo, só os peixes vão viver. O resto vai morrer tudo. O que é que achas que Noé disse? Sim, senhor, vou fazer a arca? Não. Noé deve ter dito assim: o que é chuva, senhor, que eu nunca vi? Porque Deus disse-lhe que ia chover e naquela altura a Bíblia nos diz que não chovia ainda. A Bíblia nos diz que naquela altura o que vinha era do chão gotículas, como se fosse de vapor de água, que ficavam na atmosfera e que regavam as coisas. Não tinha chovido nunca ainda. Agora vê a fé de alguém que Deus diz, faz porque... E ele diz, que é chuva? Come-se com batatas? Ele não sabia o que era. Agora, o nível de fé dele fez que ele percebesse que ele tinha que acreditar naquilo que Deus lhe estava a dizer. Por isso talvez seja o teu caso. Talvez a tua fé esteja a vacilar porque ninguém acredita em ti. Talvez a tua fé esteja a vacilar porque ninguém confia naquilo que tu dizes, porque não dão valor àquilo que tu fazes. Porque achas, se calhar, nem Deus dá valor àquilo que tu fazes. E se isso está no teu coração de alguma forma, isso é um engano que entrou aí. E não podes permitir que isso esteja lá, porque Deus confia em ti. Se Deus não confiasse em ti, Deus não tinha enviado Jesus. Se Deus não acreditasse que tu podias mudar, Deus não tinha enviado Jesus para morrer por ti e por mim. E nós não podemos deixar que esse engano nos impeça de ter essa fé fantástica, no bom sentido, no Senhor Jesus. Vou dar um terceiro exemplo só mais. Qual é que achas que foi a fé que Moisés teve? Para colocar o pé no mar vermelho e este abrir-se para passar. Atrás deles já se via o exército do faraó. Deixa-me lembrar-te que a Bíblia não nos diz quantos homens nem quantas mulheres foram libertos do Egito. Não é? A Bíblia não nos diz isso claramente. Nós conseguimos perceber mais à frente, numas batalhas que houve, que a Bíblia nos diz que eram cerca de 500 mil homens com espada. E nós conseguimos fazer contas de multiplicar. Qual foi uma das razões pelas quais o faraó não quis mais do povo a viver lá? Porque eles tinham muitos filhos. Então, fazendo umas contas bem baixas, vamos imaginar que cada família tinha 3 filhos. Não deviam ter. Deviam ter mais para os 33 do que para os 3. Vamos imaginar que tinham 3 filhos. Se eram 500 homens com espada, com as respectivas mulheres, faz 1 milhão. Se cada casal tivesse 3 filhos, temos em quanto? 3 milhões de crianças, mais 1 milhão de adultos. Portanto, eram 4 milhões de pessoas atrás do Moisés. Portanto, Moisés, quando foi recebendo a direção que é por aqui, é por aqui, é por aqui, chega ao mar, olha para trás, antes de ver o exército de Faraó, ele viu 4 milhões em pânico. E depois, ao fundo, via o fumo da areia, do pó do Faraó. Qual é que achas que foi o nível de fé dele? Para não voltar para trás e não dizer assim, vamos tentar lutar.
quando Deus lhe diz, põe o pé que eu faço abrir a água. Já estamos como Noé. Noé nunca viu chover, Moisés nunca viu uma água abrir. Eu também nunca vi, nem tu. Mas Moisés pôs o pé. Porquê? Porque teve fé. Teve fé naquele que o escolheu para ser o libertador no povo. Então nós temos que ter fé naquele que nos escolheu um dia para ser diferentes. A questão aqui é, talvez Deus esteja a dar-te uma direção para algo que, tal como Moisés, aos olhos humanos, tu não consegues entender. Porque Moisés, olhando naturalmente, honestamente, ninguém põe o pé num mar imenso, naturalmente falando. E a água não abriu antes dele colocar o pé. Ele teve que ter o passo de fé, literalmente o passo de fé, e pôr lá a sandália. Só quando ele pôs lá a sandália é que o mar se abriu. E talvez seja esse o teu problema. Talvez Deus está a dar direção para algo que tu não entendes e estás a lutar com isso porque a tua carne, as tuas emoções acham que isso é o melhor. Deixa-me dar-te mais um exemplo de fé, mais próximo talvez daquilo que nós conseguimos imaginar. Vou dar o exemplo de Josué, não o nosso Josué, mas o Josué da Bíblia. Como é que achas que foi o nível de fé que ele teve para rodear 7 vezes os muros de Jericó, crendo que Deus ia fazer cair um muro? Quantos de nós acreditaríamos que alguém, por rodear um muro, ele vai cair? Eu nunca vi isso acontecer. Eles também nunca devem ter visto acontecer. Jericó era uma cidade, não estamos a falar de uma brincadeira na praia que se faz, um murozinho na areia. Era uma cidade com muros bem feitos. Josué fez o quê? Obedeceu. Andou lá, e o que é que aconteceu a seguir? Depois de rodear 7 vezes, Deus fez o muro cair. Não foi preciso ninguém tirar uma pedrinha, não foi como o muro de Berlim, não é? Que uns começaram a tirar, outros não sei. Não foi preciso. Ninguém pegou lá num martelo pneumático, não. Deus fez o muro cair. Porquê? É o Deus que controla tudo. É o Deus que faz o impossível acontecer. Então, humanamente falando, nada podia acontecer. Então talvez seja esse o teu caso que te levou a perder a fé. Talvez tu tiveste uma ação em fé e estás à espera que Deus faça algo e Deus ainda não fez. E tu fizeste a tua parte, o que quer que seja. E como não viste acontecer, congelaste, entraste em período de freeze, ficaste ali, porque a gente congela pelo medo e a gente congela pela frustração. São duas coisas que nos fazem congelar. O medo porque há uma situação que nos impede de avançar. E o corajoso não é o que não tem medo, o corajoso é o que ultrapassa o medo. Porque medo toda a gente tem. Quem disser que não tem medo, está a mentir e tem muita habilidade. Nós somos corajosos e ultrapassamos o medo. E outra coisa que nos faz ficar congelados, paralisados, melhor dizendo, é a frustração. Porque algo acontece, a gente faz algo não acontece. Isso nos frustra e nós, nas nossas humanidades, na nossa alma, ficamos paralisados e a partir daí tem que vir alguém com um choque para a gente desparalisar e começar a avançar. Normalmente, o Espírito Santo, se nós deixarmos, dá-nos esse choque e a gente desparalisa. Então, qual é essa situação que faz com que a tua fé esteja presa? Que faz com que tu não consigas olhar para o Senhor, que não consigas romper em fé quando o Senhor te pede algo, romper em fé para que os teus sonhos possam ser realizados, romper em fé para estares 12 dias a gerar 12 meses. O que é que há ainda no teu coração que te impede de fazer isso? Há uma coisa eu tenho a certeza absoluta, é que muito provavelmente nenhum de nós hoje tem uma fé que esteja sequer próxima destas personagens que eu falei. Nós hoje sabemos a história, sabemos o fim, mas sabemos o contexto em que eles estavam. Qualquer um destes 4 eram homens com uma fé realmente poderosa. O que é que nos falta então para darmos esses passos de fé e sermos semelhantes a estes homens? O que é que nos falta para crer que Deus não falhou no Hanukkah e não falha na nossa vida? O que é que nos falta para que isso aconteça? Será que estamos preparados para romper em fé realmente, para que essa fé possa acontecer? Cada um destes homens tem detalhes destas situações. Há um detalhe que nós podemos ver de cada um deles. Todos eram homens, ou neste caso, mas podiam ser mulheres, obedientes e tementes a Deus. Esse é o primeiro passo para que a nossa fé seja... Hoje nós temos uma vantagem. A Bíblia hoje nos diz que o Senhor a todos deu a mesma porção de fé, mas que a fé pode aumentar, a fé pode crescer. Como? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como é que nós fazemos isso? Lendo a palavra, claro, estando na igreja. Quando Deus fala, a nossa fé aumenta. Quando alguém traz um testemunho dos tais milagres, sejam pequenos ou grandes, isso faz o quê? A Bíblia nos diz que edifica a nossa fé. O que é edificar a nossa fé? Não é só ficarmos contentes pelo irmão que teve um milagre.
inconscientemente, a gente pode não perceber, mas o nosso subconsciente, não sei se vocês sabem, cientificamente falando, o nosso consciente tem acesso a 10% do nosso cérebro. O nosso subconsciente tem acesso a 90% do nosso cérebro. No dia em que nós conseguirmos usar mais 1%, já estamos à frente da maioria deste mundo. Então, inconscientemente, os tais 90% daqui da nossa cachola, quando ouvem um milagre de alguém, inconscientemente pensam assim: se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. Por isso é que é importante nós testemunharmos milagres. Por isso é que é importante nós testemunharmos aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Porquê? Porque isso nos traz esse ânimo e essa motivação. E se nós olharmos para estes homens, nós percebemos que eles eram obedientes, como eu disse, tementes a Deus. Isso quer dizer o quê? Temos que sacrificar a nossa carne, a nossa vontade e obedecer a Deus. A vontade que Moisés tinha, com certeza, era, em vez de abrir o mar, era caminhar sobre as águas como Jesus e começar a correr para nunca mais ninguém o apanhar. Porque ele deve ter percebido: isto vai correr mal. E antes do faraó me matar, eles já me mataram todos eles, os 4 milhões, cada um vai tirar um pedacinho da minha pele. Josué, à volta do muro, eu não acredito, que cada volta que dava, Josué não dissesse assim: Deus, não falhes. Eu não acredito. Não acredito que ele era humano, como eu sou. E a gente tem fé, mas a gente vai orando e vai pedindo. Não acredito que fosse diferente. Eu não acredito que cada um destes exemplos que nós vimos, eu não acredito que Noé, cada tabuinha que prendia lá da sua maravilhosa arca, não pensasse assim: chuva. Deus é que sabe. Não acredito, porque ele nunca tinha visto. Mas eles eram o quê? Obedientes. Eles crucificaram a sua carne sem o saber, a sua vontade. Porquê? Porque Deus diz: faz assim. Eles iam fazendo. Isto sem falar já de Abraão, não é? Que então é o seu filho, o seu único filho. E ele sabia que tinha que o entregar. Qual seria o pensamento do coração dele? Foi Deus quem me deu, que eu não tinha. É verdade. Mas na cabecinha dele devia estar assim: Deus não é para brincar. Se Deus me deu um filho, não me vai pedir. Então eu vou confiar que Deus vai fazer algo que é melhor para mim e para o meu filho. Então nós temos que ser tementes a Deus. Nós temos que ter essa obediência. E essa obediência vem de quê? Vem do relacionamento que nós temos com Deus. Todos estes homens tinham um relacionamento com Deus. A Bíblia nos diz que Deus visitava Abraão e fazia-lhe promessas. Sai da tua casa e da tua parentela e vai para uma terra que eu te darei. Ele não sabia para onde é que ia. Vejam o detalhe. Deixem-me fazer aqui um parênteses sobre Abraão, que eu acho que é interessante falar isto. Quando Abraão foi com o seu sobrinho, lembram-se do nome do sobrinho? Ló. Quando não se... Forma de fixar. Pensem em pão de Ló, que é uma coisa boa. Abraão, pão de Ló. Era o seu sobrinho Ló. Quando eles chegaram àquelas terras imensas, o que é que Abraão podia ter escolhido aquilo tudo para ele, porque ele era mais velho, era tio. Disse assim: Ló, escolhe o que tu quiseres, eu fico com as terras que tu não quiseres. E Ló, a Bíblia nos diz que escolheu as melhores terras que havia. E Abraão ficou com as piores. Sabem porquê que Abraão fez isso? Porque ele sabia que a bênção não vem da terra, a bênção vem de Deus. Não interessa a miséria da terra. Não interessa o que a terra tem de errado. Ele era a bênção de Deus naquela terra. E através dele, Deus ia mudar aquela terra e a sorte dele. Portanto, é isso que nós temos que perceber. Quando nós estamos envolvidos em algo, é Deus que está a fazer através da nossa vida. Quando nós chegamos a um lugar, imagine, um emprego, mas o que é que seja, o ambiente é mau. É mau. Porquê é que eu estou lá? Deus me colocou para que esse ambiente seja bom. Deus me colocou para que a verdade aconteça. Deus me colocou para que a luz de Jesus possa chegar a esse lugar. Isto é importante porquê? Porque Abraão era alguém que era visitado por Deus e Deus fazia-lhe promessas. Então ele sabia todas as promessas que Deus tinha feito e Deus ia cumprindo. Algumas ele nunca viu. Ele nunca viu que ele iria ser pai de multidões. Ele nunca viu que a sua descendência iria ser maior que as estrelas do céu e que a areia do mar. Mas ele confiou e hoje nós percebemos que é muito maior do que ele podia imaginar a sua descendência. Deus visitava Noé. Deus ia-lhe dando dicas sobre a arca. E Deus disse-lhe uma coisa importantíssima, que é: eu vou guardar a tua família. Faz esta arca porque eu quero que tu guardes a tua família. Não interessa que Noé depois fez coisas menos certas ou não. Interessa foi a fé que Noé teve. E a fé que Noé teve guardou a sua família. Portanto, eles eram homens que tinham relacionamento com Deus. De Moisés eu nem falo, que a Bíblia nos diz que Moisés, quando saía de estar ao pé de Deus, a sua face brilhava, o seu rosto brilhava, que ele tinha que o tapar. Então, o relacionamento é a chave para que a nossa fé possa aumentar.
É o relacionamento com Deus que nos faz ficar mais longe da carne, mais longe do pecado, mais longe da tentação, mais longe do mundo, mais próximo da santidade do Senhor, mais próximo daquilo que Ele tem para nós. Então, se nós tivermos a mesma proximidade que estes homens tinham, eu acredito que nós conseguimos desbloquear ou desparalisar a nossa fé para podermos receber aquilo que o Senhor tem para nós, não só nestes 14 dias, estamos aqui dia 17, não só nestes 14 dias que ainda faltam até ao final do ano, mas que aquilo que nós não desbloquearmos este ano 2023, nós em fé possamos desbloquear em 2024. Possamos gerar em fé cada um. Não sei se vocês sabem, o ano que vem é um ano bissexto. Tem mais um dia. Quer dizer que Deus tem mais um dia para fazer um milagre na nossa vida. Deus já tinha 365, para o ano vai ter 366. Então, ora especialmente sobre esse dia a mais. Era um dia que não estava previsto na tua vida, mas vais ter um dia a mais que o que tiveste este ano. O que é que vais fazer a mais nesse dia? Que consagração vais fazer nesse dia? Não estou a falar que seja o 29 de fevereiro, pode ser já o 1 de janeiro, escolhe um dia. Diz assim, há um dia este ano que eu vou fazer algo que eu nunca fiz para Deus. Se calhar fazer um jejum integral, nem comida, nem bebida, nem água, nem nada, passares o dia inteiro a ler, sei lá. Ou se calhar é o que quer que seja. Mas pensa, há um dia a mais este ano, o que é que eu vou fazer de diferente naquele dia? O que eu te posso garantir é que o que tu fizeres diferente nesse dia vai se refletir nos restantes dias daí para a frente. Porque os céus vão se mover por causa daquilo que tu fizeres diferente. Não é se fizeres diferente, errado. Se fizeres diferente, bem. E com estes homens foi exatamente a mesma coisa. Então, o que é que tu tens que fazer para poder desbloquear a tua fé? Vamos ficar de pé para nós terminarmos. Para podermos orar nesse sentido. Para podermos deixar o Espírito Santo ministrar na nossa vida. Pensa assim. Se calhar não sabias antes de chegar aqui hoje que estavas bloqueado ou bloqueada na tua fé. Se calhar não sabias que havia alguma coisa que te paralisava, mas parando para pensar, se calhar percebias que havia situações, havia atitudes tuas que chegavam a um certo ponto e paravam. Parece que não tinham seguimento, não tinham continuidade. Porque a partir daquele ponto, era a tua fé que tinha que entrar em ação. A partir daquele ponto, já não eras tu o homem ou a mulher natural que avançava. E o que o Senhor hoje nos está a dizer é que os céus estão abertos para nos surpreender. Os céus estão abertos aqui hoje, os céus estão abertos para que nós possamos realmente buscar essa direção. Então, tens tu fé? Tens tu fé para crer que é possível que o teu milagre aconteça? Nem que seja esse milagre do desbloqueio? Ou já perdeste a esperança? Se já perdeste a esperança, hoje é o tempo para reencontrar essa esperança em Jesus. Ou será que tens medo de acreditar em algo que Deus te está a dizer e tens medo que não aconteça? E como é que eu vou ficar e se não acontece? E se eu faço aquilo e se eu avanço? Deus está-me a dizer, se é esse o teu caso, faz uma prova como Gideão, faz uma prova com o Senhor. Em fé, faz uma prova para que o Senhor te confirme algo. Ter fé não é ser louco. Ter fé é confiar no Senhor. Ter fé não é saltar a muralha porque eu quero. Ter fé é saltar porque o Senhor me diz para eu saltar. Depois da muralha eu tenho a cura, eu tenho a restauração. Deixa-me dizer-te uma coisa. Nada acontece no mundo natural sem ser gerado primeiro no mundo espiritual. Nada. Quer dizer, nada, coisas naturais acontecem. Coisas sobrenaturais só acontecem no mundo natural se forem geradas no mundo espiritual primeiro. Por isso nós geramos os 12 meses do ano, agora nestes 12 dias, porque nós queremos que é possível gerar em fé o ano que vem. Tens tu pensado nesse milagre, nessa dificuldade? E tens orado ao Senhor para te gerar isso no mundo espiritual? Porque hoje é o dia que, através da tua fé, tu possas declarar que o impossível vai acontecer. Pai, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles possam estar atentos à Tua voz, para que eles possam estar atentos ao Teu mover. Eu oro, Deus, para que a fé que está paralisada hoje seja desbloqueada na autoridade do nome de Jesus. Pai, toda a ação que houve sobre as suas vidas, seja de medo, seja de frustração, seja de temor por alguma coisa que aconteceu, que os bloqueou, que paralisou e que impede, Senhor, de crer. Tu és o Deus que abre o mar vermelho, Tu
Tu és o Deus que deita as muralhas abaixo. Tu és o Deus que faz chover, que é algo que o povo não sabia. Que hoje, Deus, possa haver esse desbloqueio sobrenatural do Senhor sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, para que a nossa fé avance. Pai, eu oro declarando que somos uma igreja de homens e mulheres corajosos, que ultrapassam o medo, ultrapassam as dificuldades, ultrapassam as frustrações. Então que hoje, Senhor, Tu possas falar aos corações de cada um dos meus irmãos, Deus. Tu possas mostrar, Pai, que é possível ir mais além. Que aquela primeira coisa, olha para mim agora, a primeira coisa que aquele povo fez, o povo do Hanukkah, a primeira coisa que aquele povo fez foi consagrar o templo ao Senhor. Então talvez hoje tu precises de entrar num nível diferente de consagração com Deus. Talvez hoje seja o tempo de tu consagrares a tua vida. Talvez hoje seja o tempo de tu avaliares, enquanto o Senhor nos vai ministrando, talvez hoje seja o tempo de tu avaliares o que é que há na minha vida. Que mesmo que eu vença ao exército, Deus não vai ter prazer. Porque se há alguma coisa na minha vida, que mesmo que eu afaste o invasor, mesmo que eu afaste o maligno, Deus não tem prazer em estar presente, nada vai acontecer. E nós somos o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz sobre o templo do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que o Senhor tem prazer em estar connosco. A Bíblia nos diz que o Senhor ativa os seus dons na nossa vida conforme lhe apraz. Será que Deus tem prazer na tua vida? Será que Deus tem prazer na nossa vida? Será que o Senhor Espírito Santo tem prazer na nossa vida? O que é que tu tens visto? O que é que tu tens ouvido? O que é que tu tens falado? Qual tem sido o teu comportamento? Quais têm sido as tuas atitudes? Eu hoje te sugiro vivamente, se não te tens consagrado, começa hoje esse tempo de consagração. Que enquanto o louvor nos vai ministrando sobre fé, para que a tua fé seja desbloqueada, cada palavra que tu vais cantar, que essa palavra venha do fundo da tua alma, não seja somente da boca, mas venha do fundo da tua alma, declarando que essa fé deixou de estar bloqueada, passou a ser uma fé que anda, que se move debaixo ou impulsionada pelo mover do Espírito Santo. Se crees que é possível o milagre acontecer, se sabes que é possível, pede ao Senhor que aumente a tua fé, mas consagra-te. Se quiseres vir ao altar, vem. O altar está aberto sempre. Mas consagra-te ao Senhor hoje.